Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nós já estamos aí na semana 2 do seu PET volume 5. Pessoal, para responder a atividade da semana 2 do seu PET volume 5, nós vamos precisar aprender grandezas direta e inversamente proporcionais. Então, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O que isso significa? Vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, duplicando o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também duplica. Reduzindo pela metade o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também se reduz pela metade. E assim por diante. A razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é uma constante positiva. Pessoal, para você melhor compreender aqui as grandezas, vamos imaginar o seguinte. Grandeza está ligado ao que nós chamamos de regra de 3. Um valor que incide para um outro e um valor x que incide para um outro que nós já conhecemos. Nós vamos ter sempre aí uma variável para buscar. Então, por exemplo, uma impressora executa 3.000 cópias no dia. Quantas cópias imprime duas impressoras como esta? Ou seja, se uma só faz 3.000 ao dia, quantas cópias imprime duas dessa mesma impressora? Então vamos lá, ó. Nós vamos colocar aqui, nós temos ali duas variáveis, a impressora e as cópias. Quando a gente tem uma impressora, nós vamos ter 3.000 cópias. Quando nós temos duas impressoras, nós vamos ter uma quantidade de cópias x. Diretamente proporcional, nós vamos ter que entender o seguinte: é diretamente proporcional quando eu aumento uma variável e a outra também aumenta. Por exemplo, eu dobrei aí o número de impressoras, foi de 1 para 2. Então, o número de folhas vai dobrar ou vai diminuir? Se elas dobrar também, nós estamos falando de uma razão diretamente proporcional. Para ser razão, precisa ser igualdade de duas frações. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar um tracinho aqui e um tracinho do outro lado. Vai ficar duas frações, 1 sobre 2 e 3.000 sobre x. Como é diretamente proporcional? Como eu sei que é diretamente proporcional, professor? Basta você fazer a pergunta, ó. Se uma impressora faz 3.000, duas impressoras iguais vai fazer mais 3.000 a outra. Então, duas impressoras vai fazer 6.000. Então, é diretamente proporcional. Então, como eu já sei que se eu aumentar a impressora, vai aumentar a quantidade de cópia ao dia, eu posso dizer que é proporcional. Quando é proporcional, eu vou ter apenas a igualdade das duas frações. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 que é igual a 3.000 sobre x. Nós vamos multiplicar cruzado agora, ó, 1 vezes x, que é igual a 1x, e 2 vezes 3.000, que é igual a 6.000. Vou isolar o x, vai ficar 6.000 dividido por 1, que nós já podemos dizer que é 6.000. Pronto, pessoal. Nós já sabemos que então a quantidade de cópias com duas impressoras iguais a essa vai ser 6.000 ao dia. Ou seja, eu dobrei o número de impressoras, vou dobrar o número de cópias ao dia. Quando isso acontece, ou seja, quando você dobra uma e o outro também dobra, quando você divide pela metade uma e a outra também cai pela metade, nós vamos dizer que é diretamente proporcional. Agora veja um detalhe. Grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja, dobrando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela metade. Triplicando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela terça parte e assim por diante. Em duas grandezas inversamente proporcionais, a razão entre uma delas e o inverso da outra é constante positiva, ou seja, o produto entre elas é uma constante positiva. Pessoal, vamos entender agora a inversamente proporcional. Uma moto com velocidade de 60 km por hora faz um trajeto em 4 horas. Quantas horas para fazer o mesmo trajeto com velocidade constante de 120 km por hora? Vamos lá, ó, nós temos duas variáveis, a moto e o tempo. Certo? A velocidade da moto e o tempo. A velocidade da moto, se for a 60 km por hora, vai gastar um tempo de 4 horas. Certo? Então 60 está para 4. Agora veja, se eu aumentar para 120 km por hora, o tempo vai reduzir.
Ou seja, eu estou dobrando a velocidade, eu vou levar a metade do tempo para chegar no trajeto, no destino. Se eu aumentei uma variável e a outra reduziu, nós estamos falando de uma razão inversamente proporcional. Razão, como eu já disse, vai ser a igualdade de duas frações, a gente coloca. Só que quando é inversamente proporcional, a nossa primeira vai ser o que? Vai ser trocada ali o numerador com o denominador. Nós vamos colocar 120 dividido por 60 é igual a 4 sobre x. Ah, professor, mas como é que eu sei que eu vou mudar a primeira? Porque, toda vez que você colocar ali, fazer a relação de uma, você vai sempre fazer a pergunta. Se 60 km por hora leva 4 horas, então se eu aumentar a velocidade, eu vou reduzir o tempo. Então, neste caso, nós podemos perceber que o tempo depende da velocidade. Então, você vai fazer em cima daquilo que não é dependência, mas que causa uma dependência, no caso, a velocidade. Pronto, 120 por 60 é igual a 4 sobre x. Eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 120x vai ser igual a 60 vezes 4. Então, 120x vai ser igual a 60 vezes 4 é 240. Eu posso dizer que x vai ser igual a 240 dividido por 120. Eu posso ainda dizer que x vai ser igual a 2. Ou seja, eu dobrei a velocidade e vou reduzir pela metade o tempo para chegar no destino. Certo? Então, eu aumento uma constante, eu aumento uma variável e a outra reduz, eu estou falando de inversamente proporcional. Eu aumento uma variável e a outra também aumenta, eu estou falando de diretamente proporcional. Ok? Espero que não tenha ficado dúvida. Se você gostou dessa videoaula, deixa aí um like e não se esqueça de se inscrever. Clica aí no vermelhinho, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Dá essa moral aí para o canal. E eu conto muito com a sua participação, com a sua parceria, ok? Então, deixe também um comentário que é para ajudar na divulgação do vídeo. Até a próxima videoaula, fique com Deus, tchau!